Um leão aterrorizou os moradores de Chiang no ano de 1900 até 1910. Seus ataques ocorreram ao redor do lago Mweru, no norte da antiga Rodésia. Antes das tragédias acontecer, Rodésia era conhecida como um dos estados mais bonitos e tranquilos do continente africano. Terra de ar fresco, coberta pela luz do sol. Lá nasceu um dos animais mais mortíferos da história, o macho adulto de pelagem branca. De início, ele atacava sozinho, porém, depois de um tempo, passou a levar para suas matanças 2 leões machos mais jovens. Chiang Charlie era quem se destacava. Ele liderava os outros 2. Era um mandante do mal. Chiang Charlie ficou conhecido na região depois de atacar a casa de um oficial distrital. O felino saltou da vegetação e adentrou o quintal da casa. O oficial estava armado, mas Charlie escapou antes que ele atirasse. Depois disso, o oficial alertou a todos os moradores da grande ameaça que estava andando nos arredores do lago. As pessoas não deram muita importância, pois o ataque foi apenas uma tentativa falha. Mas logo isso mudou. Certa noite, Chiang Charlie caminhava na escuridão da madrugada, procurando comida. Seus olhos vermelhos e atentos não deixavam passar nada. Um pescador havia acabado de acordar e estava a caminho do lago para pescar. Lá, os trabalhadores madrugavam, e aquele era mais um dia normal de trabalho que se iniciava. O felino avistou o homem caminhando em direção ao lago. O animal estava faminto e decidido que aquela seria uma ótima refeição. O pescador estava prestes a chegar no barco. Foi nesse momento que o leão pulou da mata e atacou o homem. Ele mirou no pescoço da vítima e conseguiu abatê-lo em questão de minutos. Esse ataque ocorreu em um local onde todos os pescadores deixavam seus barcos. Quando os homens começaram a chegar para trabalhar, se depararam com um cenário apavorante. A terra estava repleta de sangue e marcas de patas, que indicavam ser de um leão. Logo, eles se deram conta do que houve. Os pertences do pescador foram achados completamente ensanguentados. Dessa forma, eles conseguiram identificar quem era a vítima. Depois desse ataque, os moradores entraram em pânico. Quem dependia da pesca para sobreviver passou a ter medo de correr atrás de seu sustento. Logo, o leão ficou conhecido. Sua fama se espalhou por toda a Zâmbia. Chiang Charlie não dava para ser confundido com outro leão. Ele tinha uma característica que o diferenciava de todos os outros leões. Sua cauda era partida no meio. Ninguém sabia como ele tinha perdido a outra parte de sua cauda. Muitos diziam que ele havia perdido brigando por território com outros leões. Já outros diziam que o caçador partiu a sua cauda, tentando capturá-lo para empalhar. E por isso, o felino passou a caçar homens para se vingar. Os ataques aumentaram quando ele se juntou com outros 2 leões. Quando os leões eram vistos em ação, Chiang Charlie sempre estava à frente dos outros 2 no meio. Ele escolhia a presa. Os 2 leões iam atrás dela e a levava para Chiang Charlie abatê-la. Quando ele atacava, era sem comparação aos outros leões. Chiang Charlie adentrava as casas, rompia os telhados de palha, derrubava paredes feitas de barros, quebrava portas e invadia cabanas que ficavam de portas abertas durante o dia. Os aldeões ficaram apavorados. Muitos deles presenciou alguns de seus ataques. Os mesmos diziam que jamais tinham visto algo parecido. Quando suas vítimas avistavam seu olhar vermelho e medonho na escuridão, corriam e gritavam desesperadamente. Quando os moradores ouviam esses gritos, já sabiam que Chiang Charlie estava em ação.
Ele era feroz e implacável. Com tantos ataques, os moradores resolveram caçar Tieng Charlie. Os homens priorizavam ele, pois tinham certeza de que quando ele fosse abatido, os outros leões deixariam de atacar. Eles pensavam dessa forma, porque acreditavam que Tieng Charlie estava sendo dominado por espíritos malignos. Havia uma lenda de que Tieng Charlie foi possuído pelo espírito de um velho, chefe de uma aldeia antiga. Quando estava em seu leito de morte, jurou se transformar em um leão para matar seus inimigos. Houve também boatos de que Tieng Charlie era possuído por um bruxo maligno chamado Charlie, que foi morto por aldeões anos antes. E por isso, Tieng Charlie era inteligente, astuto, furtivo, rápido e destemido. Naquela época, na região existiam muitos bruxos e feiticeiros. Então, era comum que as pessoas acreditassem nessas coisas. Um caçador foi enviado para abater Tieng Charlie. Ele armou uma emboscada e ficou de longe esperando que o predador aparecesse. Porém, seus planos não saíram como planejado. O caçador deixou o cervo como isca para atrair o leão. O caçador foi atacado brutalmente por Tieng Charlie e seus parceiros. Não sobrou nada, e depois de terem abatido o homem, eles mataram o cervo. Tieng Charlie não tinha limites. Escapava de todos os tipos de armadilhas que os aldeões e os caçadores colocavam para pegá-lo. Apenas uma pessoa conseguiu ficar frente a frente com Tieng Charlie e sair viva. Certa noite, uma mulher solteira estava dormindo em sua cabana, composta de portas nada resistentes. O predador derrubou a porta e invadiu a casa da mulher. Ela acordou assustada com o barulho e levantou para ver o que era. Então, ela viu seus olhos vermelhos. A mulher foi ágil. Com uma mão, ela pegou uma vassoura e com a outra, ela pegou a tocha que estava acesa. Dessa forma, ela teve uma visão melhor do predador. Sem perder tempo, a mulher deu uma vassourada na cara de Tieng Charlie. O leão ficou espantado com a atitude da mulher e por isso deu meia volta e foi embora. Com isso, a mulher passou a ser vista com grande admiração pelos moradores. Eles viveram com medo durante 9 anos. Foi em 1909 que Tieng Charlie deixou de aterrorizar os aldeões. Uma equipe de caçadores profissionais de britânicos e belgas, apoiada por aldeões, saíram em busca do predador. Um tiro foi o suficiente para que Tieng Charlie fosse abatido. Porém, os aldeões estavam armados com objetos afiados, e para garantir que Tieng Charlie não voltasse a atormentá-los, eles ficaram espetando o animal por incontáveis minutos. Depois disso, seus parceiros nunca mais foram vistos. E a aldeia finalmente pôde voltar a viver em paz. Com os ataques de Charlie, o comércio de peixes quase teve o seu fim. Charlie matou mais de 90 pessoas. Isso é sem contar as mortes que não foram registradas e os que foram feridos e sobreviveram. E esse foi um dos leões mais avassaladores que já existiram. Um monstro que traumatizou uma geração. Ele simplesmente ficou marcado na história. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história do leopardo de Rudraprayag, um felino destemido que devastou centenas de pessoas. Há décadas, indiano vem sofrendo constantemente com ataques de animais selvagens. A maioria das histórias de comedores de homens que já trouxemos aqui aconteceu por lá. O país agrega vários animais selvagens. Entre eles estão os elefantes, os tigres e os leopardos. Esses animais são culpados de muitas mortes até os dias atuais. A história de hoje começa no ano de 1918. Na época, surgiu uma doença devastadora, a tão conhecida gripe espanhola. Graças a isso, na época teve uma grande pandemia, pois a doença se espalhava absurdamente. E isso
foi a causa de um grande número de mortes. Essa tragédia ocorreu nas colinas de Guimbal. Na época, as aldeias das colinas não tinham hospitais ou instalações médicas. Era praticamente impossível conseguir sobreviver caso fosse contagiado pela doença. As pessoas morriam a todo momento, e isso gerou um grande tumulto. Eram muitos corpos para serem enterrados e cremados. Sem tempo, os aldeões passaram a jogar os corpos nas florestas mais próximas. Infelizmente, essa atitude acabou gerando mais mortes. Os corpos chamaram a atenção de um predador. Um leopardo macho passou a devorar os corpos que estavam sendo jogados na floresta. Era comida farta. O alimento estava sendo oferecido a ele. O animal não tinha que fazer esforço algum para se alimentar. E, infelizmente, ele acabou ficando acostumado com a mordomia. Além disso, ele tomou gosto pela carne humana, pois é bem mais macia do que as presas que ele consumiu em toda a sua vida. A pandemia teve um fim. O número de mortos começou a diminuir. E o que um dia foi um banquete passou a ser apenas pequenas porções. Logo, os corpos acabaram de vez. E o leopardo, que havia tomado gosto pela carne humana, não pensava em mudar o seu cardápio. O felino então começou a caçar a sua presa, que no momento passou a ser a sua favorita. A cidade de Rudraprayag ficava nas rotas dos andarilhos. Eles precisavam passar por lá para chegarem aos santuários sagrados das montanhas. Os viajantes eram presas fáceis para o predador, pois muitos foram pegos de surpresa. Os homens eram abatidos durante as noites e madrugadas. Logo, o felino foi capa de manchetes dos principais jornais, atraindo a atenção dos leitores de todo o mundo. O felino era extremamente atrevido e não atacava somente na mata. Teve um caso que ele adentrou em uma casa, onde 2 jovens estavam fumando. Era uma noite e eles estavam no escuro. A única fonte de luz que eles tinham vinha do cigarro. A casa tinha uma única porta que dava para a rua, e naquele momento ela estava encostada. Os jovens fumavam e jogavam conversa fora. O predador ainda não tinha aparecido nessa aldeia. Horas se passaram e os jovens continuaram ali. Em um momento, um deles decidiu passar o cigarro para o outro, e com isso, uma brasa caiu no chão. Um deles se abaixou para conferir. Quando ele se levantou, olhou para a porta e percebeu que ela não estava mais do jeito que eles a deixou. Estava aberta. A luz da lua entrou na casa, e com isso, ele conseguiu enxergar o matador de homens. Naquele exato momento, o felino saiu arrastando o outro rapaz que gritava desesperadamente por socorro. Seu amigo ficou sem reação, e mesmo que ele quisesse ajudar, não conseguiria, pois o ataque foi extremamente rápido. Outro ataque que ficou bem conhecido foi em uma cabana no meio da floresta. Peregrinos descansavam de noite. Eles estavam a caminho do santuário de Kenardart. Entre eles estava uma criança. O felino entrou dentro da cabana e avistou a criança dormindo do lado de sua mãe. Sem pensar 2 vezes, o predador pegou a pobre criança pela garganta. Suas mandíbulas impediram que ela conseguisse gritar. Por isso, ninguém notou. E o leopardo conseguiu levar a criança para longe. As buscas se iniciaram logo pela manhã. Eles acharam o corpo cerca de 1 quilômetro de distância da cabana. Eles encontraram apenas a metade do corpo, pois o resto o felino havia devorado. Depois disso, ele atacou uma outra aldeia. Uma mulher estava doente. Seus 2 amigos estavam a acompanhando. No quarto tinha uma janela alta, e na janela tinha uma grande vasilha de cobre com água potável para os enfermeiros beberem. As portas do local estavam trancadas com reforços de madeiras pregadas. Ao anoitecer,
todos que estavam no quarto ouviram o barulho da vasilha de cobre caindo no chão. Quando acenderam as lâmpadas, viram a mulher no chão contra a parede. Ela estava com feridas extremamente profundas. Seu pescoço estava aberto com marcas de garras do matador de homens. Ao amanhecer, descobriram que o felino havia entrado no local do acidente pela janela, sem fazer barulho. Ele entrou, matou a mulher e foi embora. Ninguém ouviu a mulher sendo atacada e só acordaram quando ele tentou arrastá-la para o mato. Ele não conseguiu passar com ela pela janela, e quando ele tentou, a vasilha de cobre caiu no chão. Com isso, o predador se assustou e fugiu sem sua presa. Um menino órfão também foi vítima do predador. Ele havia sido contratado por um fazendeiro para cuidar das ovelhas. Ele tinha ganhado uma cama para dormir junto dos animais. E uma dessas noites, o leopardo avistou o celeiro e derrubou a porta com muita facilidade, pois era feita de material muito frágil. O predador arrastou a criança para dentro da floresta. Seus gritos não foram ouvidos pelo fazendeiro, pois ele dormia longe do celeiro e estava em um sono profundo. Os ataques passaram a ser rotineiros. Todo dia era uma vítima diferente. Ele se movia sem medo todas as noites de uma aldeia para outra. A escuridão era a sua proteção e a sua camuflagem. Os aldeões viviam em estado de pânico com medo de serem os próximos. Muitos acreditavam que o felino estava possuído por forças do mal. Soldados britânicos e caçadores fizeram de tudo para conseguir localizar o predador, mas ele sempre conseguia escapar das armadilhas. Tudo mudou quando o famoso caçador Jim Corbett foi colocado em cena. Ele chegou em Rudraprayag, determinado a pegar o matador de homens. Ele chegou na aldeia e logo reparou nas marcas de garras deixadas pelos felinos nas portas e janelas. Jim iniciou sua caçada armando uma emboscada. Porém, o felino foi inteligente e ficou alguns dias sem aparecer. Jim tentou atrair o predador com muitas armadilhas diferentes, mas ele sempre escapava. Quando Jim aguardava o leopardo em uma aldeia, o felino atacava em outra. O matador de homens estava sempre a um passo à frente. Mas o tão famoso caçador não desistiu. Foi mais de um ano tentando encontrar o leopardo. Jim tentou mais uma vez. Ele amarrou uma cabra perto de uma árvore e sentou no tronco da mesma. Jim colocou um sino no pescoço da cabra para ficar atento a qualquer movimento. Ele ficou a tarde e a noite esperando algo acontecer. Depois da meia-noite, ele ouviu alguns cachorros latindo na aldeia. Nesse momento, ele se ligou que o assassino estava próximo. Então, com muito cuidado, sem fazer barulho, ele alinhou seu rifle em direção ao local onde havia prendido a cabra. Segundos depois, ele ouviu o barulho embaraçoso e rápido do sino. Estava muito escuro e ele só conseguia enxergar um borrão branco, que era a cabra. Felizmente, ele tinha conseguido uma lanterna. Então, rapidamente, ele iluminou em direção à cabra. Foi possível ver o leopardo com suas garras e presas no pescoço da presa, tentando matá-la. Jim já estava com seu rifle mirado nele. Ele só precisava puxar o gatilho. Ele disparou um tiro. E naquele momento, ele sentiu que o predador estava morto ou gravemente ferido. Pois logo depois do disparo, Jim ouviu algo pesado caindo. Ao ser atingido, o leopardo tentou fugir, saltando, mas logo caiu no chão sem forças e ferido gravemente. Naquele momento, sua lanterna apagou, e ele só poderia ter certeza se o animal estava morto quando o sol raiasse, pois seria muito perigoso se aproximar do animal e descobrir que ele ainda estava vivo. Logo, Jim pôde ter a certeza de que o predador não estava mais vivo.
pois ele começou a ouvir o badalar do sino que estava no pescoço da cabra. Naquele momento, ele teve a certeza de que o matador de homens não estava mais com vida. Mesmo assim, ele esperou até o amanhecer. O sol raiou e Jim desceu das árvores. Uma única bala atingiu o predador acima do peito. O felino morreu a uns 50 metros de distância de Jim. O predador era um macho idoso que havia crescido demais e estava em perfeitas condições. E mais uma vez, Jim Corbett acabou com o medo e o sofrimento de uma população. Esse leopardo amedrontou os aldeões do ano de 1918 até 1925. Nesses anos, ele matou mais de 120 pessoas. Esse número é baseado apenas nas vítimas que tiveram seus corpos encontrados, mas faltam as vítimas que desapareceram e as pessoas que foram apenas feridas. Os moradores ficaram extremamente agradecidos e fizeram uma grande festa comemorando o fim do sofrimento. Essa história foi de arrepiar. E pensar que esse felino não tivesse achado tantos corpos na floresta, nada disso teria acontecido. Mas e você? Diga nos comentários se você já conhecia a história desse animal. Compartilhe conosco a sua opinião. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. E fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera! Fui!